Vamos preparando aí os poetas por obséquio. Vão se preparando aí. Você tem um pedestal para colocar o violão? De quintal do Jorge para quintal da poesia, tá certo? Então nós queremos observar e curtir os poetas goianos, poetas de toda a qualidade. Então se preparem, Enio, com seu livro. Temos aqui o Gerson do Pandeiro, outro grande poeta. Vamos abrir aqui com um pequeno soneto, enquanto o Gerson do Pandeiro se prepara também, para deixar aqui a sua marca, né? Aqui no quintal do Jorge. Vamos abrir com um soneto na idealização da humanidade futura, lembrando daquele acontecimento do 8 de janeiro, que de repente tem nos magoado muito a nossa lembrança. É como se o poeta tivesse presente, só que esse poema é de 1909, mas ele diz alguma coisa daquele procedimento, na idealização da humanidade futura. Rugia nos meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros, homens que a ideologia sem pensamento amansavam todo o prosseguimento desse povo sem sentido. Como se leem letras garrafais, liam os meus olhos. Nos rumos dos futuros realizavam-se os partos mais obscuros dentro das genealogias raciais. Como quem esmigalha protozoários, meti todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão. E ao invés de encontrar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Augusto dos Anjos. Muito bem. Tagore nos deixa uma lembrança, e nessa lembrança de Tagore, ele nos fala de todos os artistas plásticos, escultores, poetas, literatas e todos os artistas em geral. Ele diz assim: Senhor, realmente mudaram os tempos. As artes saíram do universo meramente ideológico e agora aprofundam raízes no coração sofrido da nova era. Lá fora, as ondas do mar se acariciam, os ventos se abraçam e as estrelas se comunicam com palavras cintilantes. Senhor, lá fora, além dos estreitos limites do egoísmo humano, a vida canta uma melodia de frequente e infinita beleza. Lá fora, crianças e velhos entoam a mesma música. O passado e o futuro caminham de mãos dadas. O artista, o trabalhador, que traz consigo no coração das palavras e nos atos as flores da paz, já não permanece nas janelas de vagas contemplações. Está nas ruas, nos campos, nas oficinas, no coração sofrido e inquieto da nova humanidade. Tudo é expansão. Tudo. O amor é expansão que desconhece limites. E a sabedoria é expansão que vai além dos horizontes. São dois pássaros num abraço de luz. Tagore. E agora vamos convidar o nosso companheiro Gerson do Pandeiro. Vai fazer uma poesia pra gente. Grande Gerson. Obrigado, amigo. Vou para um clássico também. Vou para um clássico. Todos nós vivemos na cidade, né? Estamos imersos nela e oprimidos e apertados por ela. Preso à minha classe e algumas roupas. O Enio conhece essa, não? Qual que é a minha classe, Enio?
Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias e mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos na torre da igreja. Não, o tempo não chegou da completa justiça. O tempo ainda é de fezes, de maus poemas, de alucinações e espera. Tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se em um mesmo impasse. E em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas em ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos, nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa, todos menos livres, mas levam jornais e celulares. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves, que ajudam a viver, ração diária de erro, distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal e os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo no mundo, inclusive em mim. O menino de 1918 chamava anarquista. Porém, meu ódio é o melhor que há em mim. Com ele me salvo e dou aos poucos uma esperança mínima. Mas uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço e de tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond. Não, deixa eu preparar. Isso aí, pessoal. O Gerson, depois Gerson vai trazer Mayakovsky pra gente. Observar isso daí. Enio, onde está você? Viemos aqui só pra te ver. Gente, Enio! Temos Carlos Davi. Temos mais poesia aí pra tarde toda, viu, pessoal? Vamos nos preparando. Seja bem-vindo, Enio. Trouxe o livro? Trouxe? Eu fiquei muito compenetrado essa madrugada, porque estou diante de uma grande responsabilidade através da poesia, e eu estou muito compenetrado de que a poesia poderá governar o mundo pelo poder que ela tem de transmitir a essência da vida e o coração de Deus. Eu peço permissão, antes de falar da poesia, de falar um pouco sobre a minha percepção sobre o Deus dos impossíveis, o Deus que não faz milagres em troca de um talão de cheques, o Deus que nunca se vendeu por uma moeda verde norte-americana, o Deus que sempre esteve no combate às desigualdades, às injustiças, à miséria humana, à desgraça, à prepotência e à arrogância dos poderosos. O Deus que nunca deixou você na mão e nunca parou de criar novos corações, novas mentes, novos sentimentos, novos pensamentos, novas atitudes, para que nós pudéssemos viver uma atmosfera diferente para a humanidade. Então esse Deus proibido
reprimido pelas elites, desprezado dos pensantes e desentendido dos povos. Esse Deus entrou no coração dos poetas para criar uma encrenca muito grande no planeta. E esses poetas têm resistido ao tempo com seus corpos na miséria, como foi declamado aqui pelo meu poeta antecessor. E ele tem feito em cada um de nós uma loucura extraordinariamente desafiadora. Então eu queria dizer a vocês, esse Cristo que está nesse momento sendo bombardeado pelo Israel na Palestina, pelo país Israel, esse Cristo que está sofrendo nas favelas de Goiânia, a 10ª cidade mais rica do planeta, e ao mesmo tempo a 10ª cidade mais desigual e injusta do planeta. Então esse Deus, ele está provocando, através da poesia, através da música de resistência que foi cantada aqui pelo nosso querido Branco Seixas, ele está gritando para que nós tenhamos ousadia de não nos rendermos à força bruta do capital, onde o poder do ser humano foi transformado em uma mercadoria, e onde o próprio Deus é vendido na esquina por algumas moedas. Ele está desafiando a nossa competência de transmitir a sua mensagem, não com palavras mais, mas com atitudes de resistência a um sistema desigual, violento e injusto. Então, meus queridos, antes de falar esse poema, eu queria exatamente ter falado isso aqui a vocês, porque também o dono dessa casa, esse indígena, responsável por construir culturas de resistência à opressão, ele pediu para a gente falar sobre a ditadura. E meu pai foi preso 22 vezes na época do golpe militar. E minha mãe suicidou-se, eu tinha 9 anos de idade. Aos 10 anos eu falei, meu pai, eu vou precisar de estudar. Porque como é que a gente vai viver? Se eu só vivo sendo preso, eu não estou estudando. Fiquei 12 anos sem encontrar meu pai. E hoje eu vejo algumas pessoas no Brasil, uma hora dessa, com bandeira pedindo ditadura. Não conhece o que é ditadura, não conhece nada, não conhece história. Não conhece o que aconteceu com as pessoas que foram presas, que foram torturadas. Eu tirei meu pai debaixo da asa de uma aeronave na Santa Terezinha do Mato Grosso, porque era menino. Então, veja só, está lá o meu pai junto com outros, debaixo da asa da aeronave. Aí, de repente, eu chego e eu falo com o Major Ney. O que vocês vão fazer com meu pai? Não, nós só vamos dar um passeio com ele. Eu digo, mentira! Vocês vão matar o nosso pai? Eu tinha 9 anos de idade. Nessa hora, o Deus dos impossíveis foi lá e mexeu no coração do coronel, do Major Ney. Chamaram meu pai lá assim, nós não vamos levar você agora por causa dos seus filhos aí e tal. Para de mexer com política e tal, e tal, e tal. Só naquele dia meu pai não foi, mas os outros que foram jogados lá, de cima do avião, lá no mar. Isso aí está aí. E essa história precisa de ser resgatada. E ela precisa de ser vivida. E nós não podemos aceitar a volta da ditadura no Brasil. Nós não podemos permitir com que esse pensamento, por causa da ignorância generalizada, se perdure no Brasil. Nós temos um grande projeto de educação política. Eu escrevi um livro, eu também vou compartilhar esse livro. Formação política para o rompimento coletivo. Então essa é a parte que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a questão da nossa resistência a ditaduras, seja ela de qual área, de qual tendência. Toda ditadura não nos liberta, não nos proporciona. E nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a ditadura do capital. Grande ditadura que colocou todo mundo condicionado a uma moeda. Temos que aprender a romper com isso. Bom, dito tudo isso, eu quero agora falar o poema que nesse momento representa a minha inquietação, que diz o seguinte: assim como o ar que nós estamos respirando aqui nesse momento,
assim como o sangue que percorre as artérias de nossos corpos, assim como a luz que brilha em nosso olhar quando encontramos algum sinal de esperança. Nós, os seres humanos, para sermos felizes nesse planeta, nós só precisamos de duas coisas: amor e liberdade. O amor, porque é a única razão da nossa existência, e a liberdade, porque é o sentido maior que perpassa a nossa imaginação criadora e nos seduz para irmos além do que nós somos. O homem moderno evoluiu muito do ponto de vista da ciência, da economia, da política, da tecnologia, mas nesse capital, nessa grana fria, ele não soube compreender o significado das pequenas coisas que estavam guardadas lá dentro do seu próprio coração. Por isso esse homem corre, por isso esse homem chora, por isso esse homem mata, por isso esse homem morre. Mas é havendo ternura dentro da vossa visão, e vosso amor sendo mais profundo que toda essa falta de emoção, que transborda em violência ao mundo na mais profunda solidão, eu vos desafio nesse momento a realizarmos a mais bela revolução. Será uma revolução de fé, uma revolução de amor, inspirada na vida do Cristo libertador, porque o amor não morreu. O amor não morreu. O amor jamais morrerá. Assim como também não morrerão as pessoas que não se perderem com medo de amar. Passa a vida, passa o tempo, passa o sol, passa o luar, mas nunca vai passar o sentimento de quem verdadeiramente viver no verbo amar. E que Deus abençoe vocês em todo o tempo e lugar. Que dele e vocês jamais se afastem, para que de vocês ele também não vá se afastar. Que Deus em qualquer circunstância é o amor. E o amor em qualquer circunstância pode tudo nessa vida mudar. É com esse poema que eu quero dizer a vocês da minha alegria desse momento. Agradecer o Jorge, agradecer o Seixas, agradecer esse poeta aqui, aquele outro ali que eu amo muito, que a gente já se conhece há alguns tempos. Agradecer os meus amigos, Sebastião, agradecer o meu amigo Pedro, também cantor, escritor, que está aqui conosco. O meu amigo Mateus, professor Mateus, né? A Cida, a Sebastiana, a Nelly, o João Batista, o Joaquim Osório, um grande advogado, o Joaquim Manuel, nosso vice-presidente. Eu queria, o Paulo Vitório, eu queria saber, aqui tem o nosso artista aqui, que é o... Jefferson. Não, o sobrenome. Airplane. Airplane. O Airplane, o voador, né? O piloto. O artista. O Jorge. Gente, eu queria dizer a vocês, é muito importante o que eu estou falando para vocês aqui, para mim. Porque fazem 47 anos que eu moro em Goiânia e não tenho o direito de falar poema na rádio, na televisão, no jornal. Cheguei lá no jornal uma vez, no Popular. Isso eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos de idade. Jovem, cheguei lá. Aí eu queria falar um poema aí. Aí ele fala o seguinte: quem é você? Você é algum Manuel Bandeira? Você é Jorge, você é o... Não, o Drummond? Falei, não, eu sou o Enio Brito e moro numa favela, na Vila Cosme. Se você deixar eu falar o poema bem, senão eu volto para a favela. Passado 30 anos depois, o mesmo repórter que perguntou se eu era o Carlos Drummond de Andrade, está lá sentado, agora já está velhinho, aposentado, largado da Rede Globo, do Canal 2, no ponto de ônibus, 10 da noite. Aí eu chego lá no ponto de ônibus e falo assim: eu queria falar um poema para você. Ele disse: pois não. Era uma vez um menino que gostava de voar, anunciando a liberdade para quem soubesse amar. Ele andava pelas ruas, por becos e povoados, num sentimento inquietante que estava sempre do seu lado. Ele cantava ao mundo inteiro num coração desesperado, preparando o homem novo para amar e ser amado.
Mas enquanto ele cantava, seu coração se entristecia pela ausência de espaços para dizer o que sentia. E o país era tão grande, mas a surdez era maior, até que um dia, de repente, esse menino ficou só. Então resolveram calar a sua voz, tombar o seu corpo, tirar-lhe da glória, cortar-lhe da história, e o menino calou-se no tempo. O sol se entristeceu, a verdade perdeu-se de tudo, ficou só você e eu. Ô menino que anda distante, onde é que está seu coração? Menino, eu sou o navegante das águas de suas mãos. Aí ele pega e fala assim, muito bonito esse poema, hein? E eu peguei e falei assim, comigo mesmo, muito bonito, mas eu não sou Carlos Drummond de Andrade. Então, meus amados, nós estamos exilados em nossa própria pátria, e compete a nós abrir o caminho por onde a liberdade, a dignidade, a ciência, a consciência, a espiritualidade, a criatividade, a arte possa abrir essa fronteira e quebrar essa ditadura do grande capitalismo selvagem que perpassa nos tempos. Nós temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade cultural, uma responsabilidade artística, política, mas nós não podemos abrir mão, nesse momento, de nos organizarmos, de nos fortalecermos, de crescermos essas ideias e de continuar esse processo. Esse é o terceiro evento que nós estamos fazendo esse ano. O primeiro evento foi dia 18, lá no Sindicato dos Aposentados, com o apoio do Matheus, que é presidente lá. O segundo já foi na casa do Matheus ali, que é na chácara do Matheusinho ali, o professor Matheus. O terceiro está sendo aqui, e nós vamos sair daqui hoje sabendo onde é que vai ser o próximo e levando mais poesia. Muito obrigado aí. Ele pediu para mim falar do meu livro. São 3 livros que eu estou lançando aqui. Todos são digitais. Então, alguma pessoa vai pegar os números de vocês, dos celulares, e aí eu vou mandar o livro para vocês no celular. Certo? Os 3 livros. O primeiro livro é Estação das Flores, que são 70 poemas. Depois, Formação Política para o Rompimento Coletivo, que é um livro de formação política. E depois um livro infantil para vocês que são pais, também darem para os seus filhos, que fala sobre... Olha lá ela olhando para mim. Como é que é seu nome? Aurora? Que lindo esse nome. Olha que poesia viva ali, gente. Uma salva de palmas para essa Aurora. Aurora, o nome do livro é Meninos do Futuro, e você vai ganhar esse livro, tá bom? Gente, obrigado aí. Nosso aplauso ao companheiro Enio Brito. E vamos aí adquirir esse livro, gente. Lembrando de Paulo Freire, o segundo livro de Enio Brito, nos fala de educação. E Paulo Freire, educação como prática de liberdade, tem muito a ver, Enio. Eu tive o privilégio de conversar com Paulo Freire em 1984, quando ele veio do exílio. A gente fazia um trabalho de educação política na periferia de Goiânia. E era ele, a professora Lúcia, 3 pessoas na casa, a gente foi conversar. Maravilha. Gente, não vamos perder a oportunidade. E o momento que nós estamos vivendo é muito mais do que necessário. É muito mais moral do que qualquer outra coisa. Nós aqui, goianos, brasileiros, temos que nos ater a essa questão. Antes que aqueles que estão lá na Praça Tamandaré levantando bandeiras tomem conta desse país. E não podemos aceitar isso de forma alguma. Não podemos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E agora, o Quintal da Poesia continua a sua arte. E a poesia, pedindo novamente a palavra, convida Carlos Davi, o garoto. Vamos aplaudir, gente. Bom, gente, mais uma vez, o Quintal, como agora eu lembrando que o nosso amigo Dan rebatizando como Quintal da Poesia, né? Maravilha. Mais uma vez aqui no Quintal Jorge, Carlos Davi. É sempre bom exaltar a arte em geral. Aqui tem escultura de branco, já perceberam?
tem música, tem a poesia, então é o quintal realmente da poesia. Para não tomar muito tempo, vou declamar 2, né, para ter mais poetas, de minha autoria. Seguindo a linha do Enio Brito de Sá, eu vou declamar, eu esqueci o nome do poema, Contraste. Neste exato momento, o meu rico patrão deita-se sonolento sobre um macio colchão, enquanto eu, pobre coitado, sem coberta, sem colchão, sou na pele castigado, pois casaco não tenho não. E acontece mais uma vez esta triste situação, uma noite de contraste entre empregado e patrão. É isso. Garoto! Agora hoje chama-se também de minha autoria do cotidiano. São coisas, todas elas cotidianas, como bocas e mãos, abraços, sonhos, greves e denúncias, acidentes do trabalho e do amor, coisas de que falam os jornais, às vezes tão rudes, às vezes tão rústicas, que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade, mas é nelas que te vejo pulsando, mundo novo, ainda em estado de soluços e esperanças. Carlos É isso. Muito obrigado. Pessoal, Vamos fazer uma força-tarefa. temos poesia, temos poetas aqui para a tarde toda. O companheiro Enio Brito nos lembrou da ditadura, esse grupo mal preparado que se anunciam querer tomar conta do nosso país, mas não vai acontecer, porque estamos aqui firmes e as artes é o bastião mais firme que pode nos levantar, nos unir. Lembrando, e por falar em ditadura, vamos lembrar de um livro lançado em 1965, logo depois daquele golpe militar de 64. O companheiro Tiago de Mello, o tigre indomável do Amazonas, lançou Faz escuro, mas eu canto. E nesse livro tinha um poema, tem um poema, Madrugada Camponesa. Diz assim: madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, porque amanhã vai chegar. Agora não vale mais a canção feita de medo, arremedo para espantar a solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, sinto no ar, tempo de trigo maduro, vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor, por um sol que arde no chão, lavra a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro, já nem tanto, vale a pena trabalhar. Madrugada camponesa, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Tiago de Mello. Poetas, levantai-vos os seus bancos, tomai força em seus peitos e venham aqui ao vivo trazer a vossa mensagem. Por favor. É aqui, Pedro. Pedro, por favor. Chega aí. Quintal da Poesia. Traz um rapaz. Sem intimidade, aqui é só companheiros, só companheiros. Quando são com esse
Logo depois, Gerson. Com vocês, companheiro Pedro. Palmas para ele. O Pedro, ele tem esse livro aqui, ó. Guerrilheiros do Araguaia, tá? Ele fez esse livro e também esse outro livro aqui, ele quer homenagear. Vamos publicar ele aqui hoje. É o Jorge da casa, porque É indígena, né? é o Porto Seguro, terra da Descoberta do índio brasileiro. O índio brasileiro. Ele quer falar sobre... Ele tá Sobre a apenas... ditadura Ele só militar, queria falar Gerson. que ele produziu esse conteúdo e está apresentando aqui para o conhecimento. Quem vai falar é vocês aí, que é o leitor meu aqui. Eu quero só escutar aqui a reportagem. Falou? E vamos publicar esse livro aqui, Porto Seguro, Terra da Descoberta, porque o nosso amigo aqui, ele também é o indígena, né? Então eu achei muito bem de nós publicar esse livro e vai ser lançado agora nesse 2025 ainda. E o Enio está ajudando nós e nós vamos fazer isso na cultura e esse livro vai ser esparramado em tudo quanto é lugar que tem povo indígena do Brasil e também na Amazônia, tem muita etnia da Amazônia, tem da Bahia, tem de Minas Gerais, tem aqui do Araguaia, o cacique lá morreu, já estive lá fazendo um trabalho e nós vamos fazer um trabalho sobre esse livro, Porto Seguro, Terra da Descoberta, o índio é o brasileiro, e também vamos falar sobre os guerrilheiros do Araguaia. Foi um livro que eu escrevi, que eu rodei naquele meio ali do Araguaia, sabe, no portal do Araguaia, lugar que teve os confrontos da guerrilha, e conversei com muita gente, tá aqui também no Goiás, lá no Amazonas e também no Maranhão. Aqui está o livro aqui, vocês vão ler o índice dele, e vai publicar esse livro, apresentar ele aqui, esses 2 livros. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para todos esses poetas, todos esses escritores, todo esse povo que compareceu aqui, homenagem à cultura. Falou? Obrigado. Pessoal, aplaudir o companheiro Pedro. É isso aí, Pedro. Abraço, companheiro. E vai dar certinho. Tranquilo. Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Estamos juntos. Conhecer vocês, nós estamos aí, obrigado por conhecer vocês. Eu não sabia e hoje o rapaz daqui, ele também é das etnias, eu não sei qual é a etnia de indígena que ele é, mas eu vim aqui prestar essa homenagem sobre a cultura e sobre o índio, que o índio é o brasileiro. Falou bem, Pedro. Falou muito bem, garoto. É isso aí. É o quintal do Jorge. O quintal do Jorge está dessa forma. E agora? Eu tô querendo mudar e imediatamente nesse som que ninguém aguenta. Mas enquanto isso, irmão. companheiro Gerson do Pandeiro vai fazer um poema aqui pra Lá gente. naquele canto lá, que lá não dá sol. Gerson. Deixa eu ver, nós vamos fazer a transferência da rede. Deixa a galera fazer a localidade. poesia aí a gente faz. Tá. Vamos fazer a transferência para lá para pegar menos sol daqui a pouquinho. Mas eu quero fazer uma fala que o Jorge pediu para mim. Cadê o Jorge? O Jorge tá ocupado. Falar um pouquinho sobre a questão ambiental e da questão do nosso desafio hoje. Desse desafio político, desse desafio social, da gente construir uma sociedade onde a gente consiga ser feliz. Para que a gente vive, né? Para que a gente está aqui? Para que a gente está vivo? Qual que é o sentido da gente estar aqui e passar por esse período nesse planeta, nessa Terra? E passar por tanta dificuldade, passar por sofrimentos às vezes, né, de saúde, às vezes de sofrimentos por questões econômicas. Eu acredito que todos nós aqui temos questões levantadas sobre isso e pensamos muito sobre isso, não? Todo mundo fica pensando aqui, por que tem que passar tanta dificuldade? Por que tem que sofrer tanta amargura? Por que eu não consigo sozinho resolver as minhas questões? E eu vou dizer algumas pistas disso. A partir da década de 90, no mundo todo, foi dito que cada um tinha que resolver a sua felicidade. Cada um era responsável por sua felicidade. É a meritocracia. Cada um tem que conseguir ter seu próprio sucesso e ser feliz, sozinho,
Você é responsável pela sua própria felicidade. Mas isso não era assim antes disso, antes de começar essa ideia de que cada um é responsável pela própria felicidade. Porque você era feliz com a sua família, você era feliz com o seu vizinho, você era feliz com a sua comunidade. Antes disso, você se apoiava no seu vizinho, você se apoiava no seu amor, na sua companheira, no seu companheiro. Você se apoiava no outro. E a gente sempre foi feliz juntos, nunca fomos felizes sozinhos. Essa ideia de cada um é responsável por si mesmo, e empreendedor de si mesmo, e empresário de si mesmo, e que tem que buscar sua própria felicidade, sua própria realização econômica, seu próprio sucesso financeiro, isso é muito novo. A maioria aqui é gente mais velha, da minha idade para frente, e deve se lembrar de quando o seguinte: quando um vizinho tinha um porco para matar, pronto para fazer carne e gordura, banha, e o outro não tinha, quem tinha dividia essa produção com os vizinhos. E depois, quando o outro estava com o porco pronto para matar, para fazer o recurso, dividia com quem tinha dividido antes. E a gente resolvia a vida em comunidade. Hoje, mais recentemente, disseram que banha não faz bem. E gordura de porco não faz bem. Todo mundo tem que comprar óleo de soja. E aí todo mundo tem que ir no mercado comprar óleo de soja. Pegar seu recurso e ir lá comprar óleo de soja. O que você produz em casa não presta mais. Então você tem que ir lá comprar óleo de soja. Sabão, detergente, tudo a gente tem que ir no mercado comprar, e tudo que a gente produzia antes não presta. Tudo que a gente dividia com a comunidade, com os vizinhos, não presta. Tudo tem que ser no mercado. E tudo, se você olhar lá no mercado, tudo tem um fabricante lá que... São poucos fabricantes. São fabricantes, chama Unilever, chama Mondelez, chama PepsiCo, chama Coca-Cola Company. São poucas empresas que produzem para o mundo inteiro um monte de coisa que, se você for olhar no carrinho, é metade do carrinho de compra. E dividindo entre nós, o que sobra? O que sobrou? Alguém consegue lembrar? Alguém consegue ir no vizinho buscar um pé de alface? Ou buscar um molho de coentro, de cebolinha? A gente perdeu, né? Perdemos tudo isso. Ou produzir nós mesmos aqui no quintal, né? Produzir essas coisas. Nós desaprendemos, né? Porque nós sabíamos. Olha, eu tenho 50, quase 50. E eu aprendi quando era criança. Mas desaprendemos. Porque muitos de nós estamos morando em apartamento, não cabe nem uma horta no apartamento, né? E quem mora em casa não tem nem tempo, mal tem tempo de cuidar dos filhos, né? Essa questão ambiental e social e econômica é a mesma questão. Tudo é a mesma questão. De carinho e atenção com os vizinhos, com a comunidade. Eu acho o Jorge aqui uma experiência fabulosa, porque ele é um cara para ensinar a gente a ter carinho com os vizinhos, com a comunidade, com quem está perto, com os amigos, acolher, ajudar, não é? E a gente tem que reaprender isso, porque no futuro, esse negócio de cada um por si vai levar todos nós à miséria, está levando já, né? À miséria, ao desastre e ao suicídio, à opressão. A gente não tem saída nesse caminho, a gente só pode ser feliz junto. Então eu acho que o recado vai por aí. Precisamos achar os novos caminhos, de juntos acharmos esperança, acharmos poesia. A poesia que o pessoal fica dizendo aqui, muitas vezes é meio difícil de entender, mas ela é quem melhor capaz de captar, de expressar, de dizer essas coisas
que eu estou dizendo um pouco pragmaticamente, na realidade, mas ela fala de uma forma mais precisa. Eu vou fazer um trechinho de uma poesia que dizem que é de Mayakovsky, mas não é, de um brasileiro que viveu sob a ditadura e que também publicou sobre esses tempos obscuros, como o Tiago, e que fala bem disso, de como é viver sozinho e de como é viver junto, não é? Na primeira noite, eles se aproximaram, roubaram uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada, porque era só uma flor. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada, porque não temos coragem de dizer. Até que um dia, o mais frágil, o mais débil, o mais imbecil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz, estupra nossas mulheres, rouba nossas crianças e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Obrigado, Gerson. Temos aqui o companheiro Paulo Vitória, que vai nos trazer a sua voz com a sua poesia. Gente, companheiro Paulo Vitória com a gente. Vamos aplaudi-lo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer e dizer que esta é a primeira oportunidade, a primeira vez que venho ao quintal do Jorge, tão falado, tão propalado, e agora quintal da poesia, né? Isso é muito bom. Quero, em nome de Enio Brito, este ícone da poesia, da arte, da política, da literatura, que representa a Goiânia em vários aspectos artísticos, culturais e sociais, eu quero cumprimentar a todos e a todas. Na realidade, o poema que eu vou me deleitar são meus poemas? Não, não são meus poemas. Os poemas são de Carlos Davi. E aí eu peço licença para me deleitar da minha maneira, se é assim, né, possível, nesse meio verdejante, nesse espaço tão bacana. E por falar em poemas, poemar-se. Poema para quem quer sair do esquema, encarar o sistema e respirar um bom ar. Poema para quem quer alegria, botar o pé na estrada, mesmo que na fantasia, e respirar um bom ar. Poema para quem quer desenjoar do enfadonho dia a dia, das mentiras e falsas verdades. Nunca é tarde para sonhar. Poema para todos os gostos, para curar o desgosto, para dar conta de roer este osso. E que osso! Nunca é tarde para tentar, nunca. Poema na hora, poema do bom, para dar asas à mente e ao coração. Poema para chorar, sim, para chorar, para rir, para sorrir, para alimentar a nobreza da alma. Poema para toda hora, para espantar os maus agouros e fortalecer a coragem e seguir a viagem. Poema para embelezar o dia.
Ó quintal da poesia. Para cumprimentar, para se despedir, para se declarar. Poema Feito Chuva e Pés Descalços. É brincadeira de criança. É curar ferida. É curar ferida. Poema para dizer não, quando não dá mais. Para aceitar o pão e o afeto negados. Poema para dizer sim, quando a luta pede, quando o abraço convida, quando a partilha é possível. Eu não ia ir até o fim, mas eu sinto que tenho que ir até o fim deste poema. Poema para toda a obra, enfim, desde que o fim seja alegre e bom, e o meio sejam justos, apesar dos percalços. Poema assim descabeladamente teimoso, incompreensivelmente esperançoso. Entre as marchas fúnebres e os carnavais que vivemos nessa vida. Carlos Davi, 15 de outubro de 2017. Ele achou bacana a sugestão de um mural poético. Dias atrás. E depois, poeme-se. E ele diz que deu nisso. Obrigado, Carlos Davi. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco, Branco Seixas novamente. Lembrando que temos mais poetas aqui sentados, companheiros, amigo de Iênio Brito. Tem mais algum poeta, Iênio, por obséquio, que queira mostrar a cor de sua voz? O palco está aberto.